Entre os anos de 1976 e 1977, um homem aterrorizou a cidade de Nova York. E, segundo ele, todos os crimes cometidos foram ordens dadas pelo próprio demônio. As vítimas, geralmente, eram jovens inocentes, que tiveram suas vidas tiradas por um terrível serial killer. Estou falando da história de um homem nascido como Richard David Falco, mas que depois foi renomeado para David Berkowitz. O motivo por ele ter ganhado outro nome? David nasceu em 1953, no Brooklyn, Nova York. Mas seus pais acabaram se separando logo após o seu nascimento. Como resultado, David foi para um orfanato, até ser adotado pela família Berkowitz. A gente sabe que as crianças costumam ser seres puros e inocentes, mas, no caso de David, era bem diferente. Ele sempre mostrou ser uma criança violenta e ainda na infância, foi pego cometendo vários delitos, como destruindo coisas, matando animais e até provocando incêndios. E assim, ele permaneceu à medida com que crescia. Quando estava um pouco mais maduro, David lamentava não ter vida social. Ele queria ser como um jovem qualquer. Ter amigos, ir a festas, viajar. Ele também odiava o fato de nunca conseguir uma namorada, pois ele achava que o sexo era o caminho da felicidade. E ele estava sendo privado de ser feliz. Quando David tinha 14 anos de idade, sua mãe adotiva acabou falecendo e seu pai adotivo se casou com outra mulher. Como David era um jovem de difícil convivência, a relação com seu pai ficou um pouco complicada. Principalmente porque David não se dava bem com sua madrasta. Assim, eles viveram por longos anos, até que um dia, o pai de David e sua esposa se cansaram e resolveram mudar para a Flórida. Sozinho e deprimido, David resolveu se alistar no exército quando fez 18 anos. Em 1974, 2 anos antes de começar a cometer os crimes, David voltou para casa depois de uma fracassada passagem pelo exército, onde tinha passado 3 anos na Coreia do Sul. Então, com 21 anos de idade, ele alugou um apartamento em Yonkers, quando ainda estava tentando lidar com as emoções relacionadas ao seu passado, principalmente sobre sua adoção e a morte de sua mãe adotiva. Além de deprimido e solitário, David sentia uma raiva por dentro. Algo inexplicável e que às vezes ele sentia que precisava colocar para fora. Um ano depois, David conseguiu encontrar sua mãe biológica. Ele sempre achou que ela tinha morrido no parto. Então imaginou que eles poderiam ter uma boa relação. Os dois até se conheceram pessoalmente. Mas a mãe de David não demonstrou muito interesse no filho. Isso ajudou a fortalecer a crença de David de que nenhuma mulher se interessava por ele, nem mesmo sua mãe biológica. A raiva que ele sentia por dentro começou a ser cada vez mais forte. E ele decidiu que era hora de colocar essa raiva para fora. Na véspera de Natal de 1975, quando ele passou a seguir 2 adolescentes na rua, quando elas menos esperavam, David as
esfaqueou pelas costas com uma faca de caça. Felizmente, as duas conseguiram sobreviver, mas não foram capazes de identificar o agressor. Apesar de não ter matado as mulheres, essa era uma pequena amostra do que David estaria disposto a fazer. David decidiu se mudar para uma casa em Yonkers, onde passou a ter problemas com o cachorro do vizinho, que costumava latir a noite toda. Segundo relatos do próprio David, os latidos e uivos do cachorro despertavam alguma coisa incontrolável nele, o que ele usou para justificar seus crimes. Em julho de 1976, David conseguiu comprar uma arma .44 no Texas. E poucos dias depois, ele se aproximou lentamente de um carro, onde estavam duas mulheres, e disparou várias vezes. Dentro do automóvel estavam Judy Valente e Dona Lauria. Lauria acabou morrendo, mas Valente conseguiu sobreviver ao ataque. David fugiu rapidamente sem conferir se as duas mulheres tinham morrido e só descobriu que uma delas sobreviveu quando viu a notícia na televisão. Esse era o primeiro assassinato cometido por David Berkowitz. E era apenas o começo de longos 12 meses de terror. Ele passou a escolher suas vítimas, dando preferência sempre a casais que estavam dentro dos seus carros à noite. Após seu sexto ataque, em abril de 1977, David começou a deixar carta para os policiais e para a imprensa. Estranho, né? Exatamente. Uma pequena arma. Por falar nisso, isso te lembra um outro serial killer? Sim. As cartas eram no estilo do assassino do Zodíaco. Um homem que colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Foi nessas cartas que nasceu o apelido de David, Filho de Sam, termo que passou a colocar medo em muita gente de Nova York. Até então, ele era chamado de Assassino do Calibre .44, em referência à arma que ele usava para matar suas vítimas. As cartas pareciam uma maneira de zombar das autoridades. David dizia coisas como: "Para de me impedir. Você deve me matar. Sam está com sede e não vai me deixar parar de matar até que se encha de sangue." Depois de vários ataques, 8 para ser mais exato, as mortes pareciam não ter padrão, principalmente por causa do horário, pois sempre aconteciam entre 6 e 8 da noite. Várias vítimas, inclusive um homem, tinham cabelos longos e escuros. Os crimes de David causaram um verdadeiro alvoroço na cidade. E muitas mulheres passaram a pintar os cabelos e comprar perucas. O último ataque de David aconteceu em 31 de julho de 1977, quando ele matou uma pessoa e deixou a outra cega. Após o último crime, a polícia recebeu um telefonema sobre uma suposta testemunha. A pessoa disse que tinha visto um homem suspeito perto da cena do crime, enquanto segurava um objeto escuro. Além disso, essa pessoa atirou uma multa de $35 da janela do seu carro. A polícia começou a investigar e descobriu
que o número da placa pertencia ao carro de David. Então, com 24 anos de idade. A princípio, a polícia achou que chegaria em uma testemunha do crime. Mas ao chegar à casa de David, eles encontraram seu carro e flagraram a arma e as munições dentro do automóvel. Também havia mapas das cenas do crime e mais uma carta, que seria enviada para as autoridades. Segundo relatos, David ainda provocou os policiais que o prenderam, perguntando: mas por que demoraram tanto para me encontrar? Ao ser preso, David Berkowitz ainda disse para um policial que um homem de 6.000 anos, chamado Sam, falou com ele por meio do cachorro do vizinho e deu ordens para que ele matasse todas aquelas pessoas. Ao revistar a casa do assassino, a polícia encontrou desenhos satânicos feitos em todas as paredes, além de diários onde estavam registrados todos os seus crimes, incluindo incêndios que ele havia provocado nos últimos anos. Bom, apesar de parecer mentalmente desequilibrado, a justiça decidiu que David podia ser julgado. A defesa até tentou argumentar que ele tinha problemas psiquiátricos, mas no fim, David Berkowitz se declarou culpado de todas as acusações. Ele foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua. Anos depois, os assassinatos de David foram tema da segunda temporada da série de crimes Mindhunter. Em uma das entrevistas com o assassino, ele foi questionado sobre a história do cachorro. Ele simplesmente riu, dizendo que o cachorro não tinha nada a ver com a história. Desde que foi preso pela primeira vez, David Berkowitz já entrou com pedido de liberdade condicional 16 vezes. E em todas as vezes, ele foi negado. Entretanto, até mesmo David concorda com essa decisão, já que ele escreveu uma vez que merece estar na prisão pelo resto da vida. É isso. Cada um, não é? Essa é a história do filho de Sam, o homem que durante meses aterrorizou Nova York. Nos vemos em breve. Até mais.